todos. É um prazer estar pela primeira vez na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, estar pela primeira vez em Vitória da Conquista. Já passei muitas vezes por aqui, indo na direção de São Paulo, mas nunca havia parado, entrado na cidade. É um enorme prazer. Queria muito agradecer a toda a comissão de organização do evento pelo convite, a Lemuel, todos que fazem a Associação de Estudos do Cangaço, a todos que organizam esse evento. Não sou propriamente um especialista do tema, O tema cangaço, na verdade, faz parte das temáticas constitutivas da própria ideia de Nordeste. Aí eu trabalho com cangaço nesse sentido. O texto, então, como já falei, Joaquim já apresentou, o texto que eu vou apresentar para vocês se chama Se Vier que Vem Armado, Cangaceirismo e Masculinidade como Definidores da Identidade Sertaneja e Nordestina. Eu começo com um poema do poeta Sandro Crepus, um livro dele chamado Andarilho da Terra do Fogo. O poema se chama Codinome Lampião e diz assim: o meu nome é Virgulino, o lagarto nordestino. Ouça bem o que lhe digo, o cangaço é meu quintal. Meu sobrenome é Perigo, vai logo me dando essas moedas, vai logo rezando para a Padre Cício. Foi com Antônio Levino, com meus irmãos eu aprendi que no cangaço o homem tem que ser macho, no cangaço o homem não pode dormir. Leão valente e cangaceiro, macho de todas as maneiras, foi assim que eu me apresentei na tropa do senhor Pereira. Nesse poema, como em tantos outros que circulam hoje em dia na rede mundial de computadores, aparece a associação que é comum em toda a produção cultural e artística que reivindica e veicula a identidade nordestina e ou sertaneja, entre a figura do cangaceiro e a figura do cabra macho, entre o cangaceirismo e um dado modelo de masculinidade. Essa associação não é aleatória nem casual. Ela tem bases históricas que precisam ser analisadas, tanto as suas condições de possibilidade, quanto as suas repercussões sociais e culturais. Esta simbiose entre o cangaceiro e a figura do cabra macho advém do fato de que ainda nos anos 20 do século passado, quando a figura regional do nordestino foi elaborada, ela já foi pensada como uma figura masculina, como um cabra macho, e uma das figuras utilizadas para pensar e definir esse macho nordestino foi justamente a figura do cangaceiro, que estava vivendo um período áureo de suas atividades, de sua divulgação na mídia, quando, notadamente após a emergência da figura de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, tornou-se um fenômeno que amedrontava e causava incômodo às elites políticas, econômicas e intelectuais do espaço que estava sendo definido como região Nordeste. Era a época em que os principais jornais dessa área estampavam nas suas primeiras páginas as atividades e façanhas dos bandos de cangaceiros, momento em que o cangaço tornou-se uma alternativa um modo alternativo de vida, notadamente para os meninos das camadas menos abastadas da sociedade, embora, como mostra os casos de Antônio Silvino e Lampião, também atraísse elementos masculinos ligados às famílias e grupos dominantes locais, caídos por algum motivo na marginalidade e na vida fora da lei, tornando-se uma alternativa do ponto de vista econômico, bem como uma via de acesso a um dado poder inacessível por outras vias para dados grupos sociais e para dados grupos políticos. A figura do cangaceiro exercia um misto de fascínio e de medo, tendo sido rapidamente idealizada e mitificada por toda uma tradição oral que circulava pelo país e que veio se materializar através da escrita
e da impressão na literatura de folhetos. Muitos dos relatos feitos pelos jornais, muitas reportagens e entrevistas envolvendo personagens do universo do cangaço terminavam por servir de inspiração para a elaboração dessa literatura que circulava nas feiras, nas praças e mercados das grandes e pequenas cidades e vilas, chegando até a zona rural. Essas narrativas foram fundamentais para a construção desse personagem mítico, agregando múltiplas camadas de sentido, construindo corpos, rostos, gestos, indumentárias, práticas e eventos que vão conformando o cangaceiro como um dado modelo de subjetividade. Uma sociedade onde figuras como a do coronel gozavam de enorme prestígio, figura que também deveria se fazer respeitar, entre outras coisas, pela sua capacidade de comando, pela sua disposição de não aceitar desfeitas ou em não levar desaforo para casa, demonstrando possuir coragem pessoal, mesmo quando cercado por seu bando de jagunços, homens também dedicados a uma vida guerreira e violenta, os cangaceiros não deixavam de gozar de respeito e admiração, sendo por isso mesmo ajudados e acoitados por muitos coronéis que podiam também contar com seus serviços sempre que necessitassem. Tanto o cangaceiro quanto o coronel e o jagunço vão ser figuras essenciais no momento de se construir a figura do nordestino. E por isso mesmo, ele será pensado e definido como cabra-macho, um homem de verdade, uma figura masculina exacerbada, articulada com todo o imaginário guerreiro que chegou até nós vindo da Europa medieval e que remetia para a vida da nobreza guerreira que antecedeu historicamente a emergência da nobreza de corte. Não é mera coincidência que muitas narrativas elaboradas nessa sociedade medieval e guerreira, o chamado romanceiro, também tenham chegado até o Brasil e tenham se tornado presença constante na tradição oral e depois tenham se transformado em relatos escritos através da produção de folhetos populares. Essa produção cultural alimentou e ainda alimenta esse imaginário guerreiro, reproduzido hoje em grande parte dos trabalhos, inclusive acadêmicos, sobre o cangaço. Em grande medida, o fascínio que essa temática exerce, inclusive no interior da universidade, se deve a uma certa nostalgia de uma sociedade dominada por uma visão guerreira da vida masculina, uma vida aristocrática ou bandoleira, que foi se perdendo à medida que os padrões burgueses de cultura e civilização foram sendo impostos. Não é mera coincidência que grande parte dos cultores do tema do cangaço sejam homens e que muitos deles tenham raízes sociais no campo, estando ligados a famílias e parentelas que foram dominantes no passado e que viveram segundo padrões de masculinidade que seus netos e bisnetos não podem mais atualizar. Pesquisar e escrever sobre o cangaço, reproduzir a mitologia em torno do cangaceiro, do cabra-macho que ele foi, é uma forma de lidar não só com o declínio econômico, social e político de muitas de suas famílias, de prestar homenagem aos homens que foram seus antepassados e que eles, agora intelectuais urbanos, profissionais liberais, quando não empregados em atividades comerciais e industriais, não conseguem reproduzir, como é uma forma de lidar com as mudanças que o século passado, que o feminismo, que as mudanças nas relações de gênero trouxeram para as maneiras de ser masculino, para a vivência das masculinidades. O sonho de ser um cangaceiro, embora não seja consciente na maioria, a identificação com essa figura é a identificação com a dada forma de viver e ser masculino. Nasce da projeção sobre essa figura dos desejos mais íntimos de poder, de ser e viver como os cangaceiros viveram, notadamente no que tange a pretensa liberdade, o pretenso poder discricionário e desmesurado que eles teriam possuído. Numa sociedade onde as mulheres foram sendo empoderadas, onde o feminino ganha cada vez mais espaço e poder,
onde os homens têm cada vez mais que negociar espaço e poder com as mulheres, onde eles já não são mais os manda-chuvas, onde o poder discricionário, o desejo de posse e de domínio se encontra com os limites da lei e cada vez mais, dados padrões de masculinidade perdem legitimidade social, a mitologia do cangaço e associada a ela as mitologias em torno do sertanejo e do cabra-macho nordestino são fontes de compensação psicológica e de apaziguamento das angústias de homens cada vez mais desafiados, não por outros homens, como no passado, mas pelas mulheres. Em eventos como esse, dedicados ao estudo dessa temática, o interesse acadêmico legítimo se mistura à necessidade de reprodução dessa figura, que encarna fantasias masculinas, de poder absoluto e discricionário, de posse sobre o corpo do outro, de liberdade restrita, desrespeito à lei e à ordem, de prevalência da lei do mais forte, de retorno a uma sociedade presidida pelo prestígio, pela honra, conseguidos através da demonstração da coragem, da valentia, do testemunho pessoal, da ocupação de postos de mando e domínio, através da conquista de posições, através da submissão a provas, obstáculos, duelos, que são vencidos com o uso da destreza física e mental. O desconforto com uma sociedade burguesa, capitalista, onde o dinheiro é o elemento que define o poder e o mando, onde o covarde burguês, onde o homem amarelinho, frágil, pusilânime, regido pela lógica fria do ter e haver, o homem utilitário, usurário, o empresário anônimo e absenteísta, o banqueiro de óculos redondos e lentes grossas dominam, ditam as regras e tomam os lugares que antes eram conquistados com esforço e coragem, dá margem à reatualização constante dessa mitologia machista encarnada por essas figuras que remetem à sociedade heróica, épica, guerreira. Não é mera coincidência que esses termos aparecem em muitos títulos de obras clássicas sobre o cangaço. De um sertão anterior à ordem burguesa, um sertão remetido para uma época anterior à sociedade moderna, urbana, industrial, capitalista. Essa mitificação do cangaço, do cangaceiro, nasce também da saudade que dados setores da sociedade brasileira sentem da ordem social que permitiu e que condicionou o surgimento de uma figura como o cangaceiro, que não por mera coincidência teve o seu fim decretado pelo mesmo regime que se dispôs a empreender a modernização da sociedade brasileira e implantar uma ordem social e política que rompessem com o passado. A mitologia do cangaço se sustenta na saudade de uma ordem social estamental, de uma sociedade marcada por uma hierarquia social, por lugares sociais bem demarcados e definidos. Sociedade que, contraditoriamente, permitia a ascensão social de dados indivíduos excepcionais, dotados de dados atributos e valores extraordinários, que lhes permitiam ser aceitos no estrato superior dessa ordem social, marcada pela impossibilidade da mudança social coletiva. Contraditoriamente, o individualismo já expresso na figura solitária do bandoleiro, do bandido social, serve de inspiração para nostalgias de uma ordem aristocrática e estamental em vias de desaparecimento. A saudade do cangaceiro é a contraface da saudade do coronel, sua figura de referência. O cangaceiro tinha o coronel como modelo e aspiração. Ele buscava ocupar o seu lugar, tornar-se um igual entre eles. Sonhava ser tratado como um par, obter o respeito e a amizade de uns, o medo e a submissão de outros. Não é mera coincidência que Lampião tenha feito questão de ser chamado de capitão. Ainda
existe na sociedade brasileira uma profunda nostalgia do coronel, da Casa Grande, da senzala, da ordem estamental e patriarcal que antecedeu o estabelecimento a duras penas e ao longo de um largo período da sociedade burguesa e capitalista entre nós. Sociedade de múltiplas temporalidades, da convivência no presente de inúmeros passados, a sociedade brasileira, notadamente no interior de parcela de suas elites, sempre viveu com dificuldades as novidades trazidas pelo tempo presente e pelo futuro, sendo perceptível uma visão saudosista a conformar a produção cultural, literária, artística e acadêmica no país. Celebrar o cangaço, cultuá-lo, é celebrar e cultuar dada a ordem social, dadas as relações sociais de poder, dados padrões de masculinidade, uma dada visão da região e um dado regionalismo que estão na contramão da sociedade moderna, urbana, industrial, capitalista, burguesa, baseada na lei, na disciplina, no controle, na ascensão social mediante o trabalho, a poupança, a acumulação, dividida em classes sociais, atravessada pela luta de classes, caracterizada pela conquista de direitos e pela mudança profunda das relações entre os gêneros. Embora tenha sido um fenômeno possibilitado pela crise da sociedade tradicional, abalada pelo impacto das relações capitalistas, embora tenha sido interpretado por alguns como um episódio da luta de classes no país, o cangaço foi possível, por isso mesmo foi inviabilizado com a afirmação da ordem burguesa. Uma ordem social marcada por relações pessoais, pela troca de favores e proteção, uma sociedade de laços comunitários e de face a face, de hierarquias de poder e de mando, baseados no poder privado, centrado na casa, na família, nas parentelas, nas oligarquias, na hereditariedade e na transmissão do nome e do sangue, onde a honra masculina era um valor incontornável, onde o poder masculino, o poder do pai de família, era quase incontestável, onde o domínio dos homens sobre as mulheres e as crianças era amplamente prevalecente. É dessa ordem social que muitos ainda sentem saudade no Brasil. Por isso, figuras como a do cangaceiro e do coronel continuam exercendo enorme fascínio entre nós. Essa mitologia alimenta não só o machismo em nossa sociedade e dá legitimidade à prática da violência, notadamente da violência masculina, ainda associada à demonstração de macheza e de hombridade, como alimenta uma nostalgia autoritária, um desejo de poder sem peias, um desejo de poder fora da lei e da ordem. Alimenta as fantasias de poder discricionário e discriminatório, o desejo de poder totalitário tão presentes em dados setores da sociedade brasileira, que assim como os cangaceiros e os coronéis no passado, têm dificuldade de convivência com a democracia e uma visão republicana de poder e de ordem social. Se Antônio Silvino desafiou a República, atacou os símbolos da modernidade, como o trem e os correios, se Lampião se propôs a governar discricionariamente o sertão, contestando o poder também mal adquirido dos oligarcas, a veiculação constante de seus mitos não ajudam na educação democrática e republicana, não só da população, mas das elites brasileiras, tão dispostas a golpear a democracia e agir de forma patrimonialista e ao arrepio da lei, sempre que seus interesses e privilégios são ameaçados. Aliás, apelar para matadores e justiceiros e eliminar os oponentes
aqueles que por qualquer motivo ameaçam seus interesses, é uma prática bastante disseminada entre os poderosos de dadas áreas do país. Depois de mortos os últimos cangaceiros, depois que o Estado Novo, um dos regimes de exceção que marcaram a história do país, depois que a ditadura de Getúlio Vargas decretou o fim do cangaço, proibindo que qualquer crime fosse assim nomeado, depois que o Departamento de Imprensa e Propaganda proibiu a veiculação de qualquer matéria jornalística sobre essa temática, por perceber que o título de cangaceiro, esse lugar de sujeito, atribuía uma dada aura, um dado prestígio e até uma dada legitimidade social ao praticante de atividades ditas como criminosas. Depois que os homens do povo, que pegavam armas e desobedeciam às leis, tornaram-se criminosos comuns e foram parar nas páginas dos jornais, agora dedicadas especialmente a tratar dos feitos da polícia, e não daqueles a quem ela caçava e prendia, o cangaceiro cada vez mais vai ganhando ares de herói, vai paulatinamente ganhando contornos épicos. Se antes eles eram almas de aço e de lama, se eram rebotalho da miscigenação, o produto da falta de civilização e do abandono em que viviam os sertões por parte dos poderes públicos, ele começa a se transformar no herói popular e regional, um mito a encarnar a valentia, a macheza, o destemor, a coragem, a honra do sertanejo e do nordestino. Se nos anos 30, no início desse processo, ele sai das páginas dos jornais e dos folhetos de feira para se tornar personagem dos romances regionalistas, embora o mais remoto antepassado lendário do tipo o Cabeleira já tivesse merecido um romance no século XIX, mas com abordagem bastante distinta, nos anos 50 e 60, o cangaceiro chega às telas do cinema e com bastante sucesso e repercussão. Seja tratado hollywoodianamente como o nosso símile do bandoleiro do faroeste, seja tratado como uma figura ridícula e risível, um bronco fora de época, inadaptado à nova realidade moderna da cidade, das chanchadas, seja transformado no dominado revoltado e subversivo, embora sem projeto político e sem consciência de classe nos filmes do cinema novo, o cangaceiro passa a ocupar um lugar privilegiado no imaginário nacional, sendo posteriormente atualizado e reapresentado pela produção televisiva do país, onde volta a aparecer com essas inúmeras faces. Aí o cangaceiro tem essas inúmeras faces. Através do rádio, a produção musical, identificada como nordestina, também vai veicular e atualizar a mitologia do cangaço, notadamente a figura mítica de Lampião, que torna-se um ícone da identidade regional e um símbolo de masculinidade. Não é mera coincidência que num filme como O Homem que Virou Sul, filme do cineasta João Batista de Andrade, uma produção do ano de 1981, quando o operário de metrô, Severino, um migrante nordestino, se vê humilhado pelo patrão, passe a ter fantasias em que se confunde com a figura do cangaceiro famoso. Seu desejo de vingança se materializa inicialmente através da evocação da figura do cangaceiro, da identificação com ele, identificação regional, social e de gênero. Com ele, o justiçador dos pobres, aquele de que os fortes e poderosos tinham medo. Sua honra desfeiteada, seu rebaixamento social e pessoal só podiam ser compensados por um ato de violência. A mácula em sua figura de homem, a mancha em sua masculinidade, só podia ser resgatada agindo dos mesmos moldes que agia o seu ídolo. No dia que vai receber o título de operário símbolo,
não só por sua capacidade de trabalho, mas mas por sua obediência e subserviência, já que a sua revolta interna só se manifestava longe do lugar de trabalho e pelas costas do patrão, só se materializava em suas fantasias noturnas quando encarnava um cangaceiro, Severino surpreende a todos, notadamente ao seu patrão, ao esfaqueá-lo mortalmente. Essa história é narrada então em um folheto do poeta Deraldo, que também migrante nordestino e poeta cordelista, termina por ser confundido com um assassino e perseguido pela polícia, refazendo a mesma trajetória até chegar ao trabalho no metrô, vivendo as mesmas humilhações, a mesma realidade de exclusão, preconceito, violência que vivera Severino. Deraldo resolve encontrá-lo e contar a sua história, como testemunho da exploração, do esmagamento do homem na sociedade burguesa, urbana, industrial, sempre encarnado na produção cultural nordestina por São Paulo, como se no Nordeste não existissem cidades, construção civil, sociedade burguesa e capitalismo. A referência ao cangaço, a Lampião, no filme, a fuga onírica que a volta a esse universo representa, mostra a força desse imaginário, da ideia de que o sertão, de que o Nordeste vivem outro tempo. Há a mitificação e a idealização da sociedade tradicional sertaneja nordestina, como se aí não estivessem presentes também a extrema exploração, a extrema pobreza, a extrema humilhação de dados homens e de dados grupos sociais. A crítica feita à sociedade moderna, capitalista burguesa no Brasil, notadamente por dada produção cultural de esquerda, quase sempre adotou como parâmetro não uma sociedade futura, mas uma sociedade idealizada e idílica do passado. A sociedade rural e tradicional, de figuras como o cangaceiro e o líder messiânico. A mitologia em torno do cangaço e de seus personagens lendários tem estimulado uma produção crescente de estudos e pesquisas, curiosamente muitas delas presididas por uma visão verista, realista, presididas por uma visão do saber e do conhecimento, em grande parte advinda do universo do positivismo. Embora tenha dado origem, desde os anos 60, a uma série de trabalhos acadêmicos de cunho sociológico e antropológico, alguns deles inspirados pelo funcionalismo, pelo formalismo weberiano e pelo pensamento marxista, a historiografia do cangaço tem sido acrescida de um grande número de títulos escritos por amadores, no sentido dúplice do termo. Ou seja, pessoas que se dedicam ao tema por terem por ele especial interesse e devotamento. E, por outro lado, por serem eruditos que não estão formalmente vinculados a nenhuma instituição de pesquisa e que têm na pesquisa histórica uma atividade complementar às atividades principais a que se dedicam. Parte substantiva dessa produção comumente confunde a pesquisa histórica com a pesquisa memorialística, já que muitos aficionados da temática do cangaço têm motivações de pesquisa que remetem para dados biográficos de suas famílias. Muitos títulos são escritos por descendentes de membros de volantes, de coronéis que acoitaram ou foram vítimas da atividade de cangaceiros, inclusive de descendentes dos próprios cangaceiros. Ou encarnam o discurso historiográfico como sendo aquele responsável por salvar do esquecimento dados, eventos, episódios, personagens, relatos que devem ser resgatados, a palavra mágica, não é? Sem a qual a gente não existiria. Resgatar, o símbolo, a síndrome do resgate, não é? Resgatar, registrar para não desaparecer. Não é? Eu brinco que quem resgata é bombeiro e socorrista do SAMU.
O historiador não resgata absolutamente nada. A gente reinterpreta, reanalisa, não é? Ressignifica, mas não resgata absolutamente nada. Muitas dessas pesquisas, quase sempre de cunho particular, são sustentadas por práticas de antiquariado e de colecionismo, onde ocorre uma verdadeira mitificação do documento, notadamente, se é raro, do relato inédito, do testemunho de primeira mão, aos quais se dão menor importância e em face dos quais se tem uma verdadeira postura de inocência e credulidade. Eles não são lidos e tomados como aquilo que são, ou seja, versões interessadas, visões particulares, relatos que guardam dado ponto de vista sobre os eventos e personagens aos quais se refere. Estabelece um intenso debate em torno de quem diz ou fala a verdade, a partir de que e de qual documento, onde a noção de verdade aí imperante ainda está presidida pela visão positivista e essencialista da ciência do século XIX. Intermináveis polêmicas se dão em torno de detalhes curiosos, de versões que seriam sustentadas pela posse de uma documentação inédita, vocês sabem, documentação que muitas vezes é em grande parte privatizada e guardada como tesouros nas arcas e bibliotecas particulares dos pesquisadores. Nós que somos pesquisadores das universidades sabemos muito bem disso. A quantidade de documentos sobre o cangaço que são guardados privadamente, em coleções privadas, particulares. A confusão entre o espaço público e o espaço privado, que era uma marca da sociedade que produziu o cangaceiro, onde a ordem da casa se expandia e abarcava o espaço da rua, continua a se fazer presente nesse universo de pesquisa, onde os documentos, ao invés de se tornarem públicos, são apropriados privadamente. Pois, segundo a lógica que preside essas pesquisas, cada documento é a prova de uma dada versão ou afirmação feita, e o documento oferece uma só possibilidade de leitura, que, feita uma vez por um autor, não precisa mais ser consultado por outros pesquisadores. Por isso, ele pode levar para casa, ele pode possuir a posse do documento, já que tornou pública a sua única verdade. Muita gente sabe de quem eu estou falando aqui. Nos últimos anos, essas pesquisas particulares de amadores, que resultavam muitas vezes no livro publicado com os próprios recursos, ou que recebiam o mecenato de algum órgão público e eram publicados por editoras oficiais, ganharam notoriedade à medida que veio calhar com o gosto crescente na sociedade brasileira por uma bibliografia de vulgarização histórica, escrita em grande medida por jornalistas e profissionais liberais não especialistas na área. Mas durante muito tempo, a grande preocupação dos meus colegas historiadores era com a literatura e que a gente fosse virar literatura. Enquanto isso, a nossa grande ameaça são os jornalistas, não são os escritores de literatura. Não só são os jornalistas, como os nossos colegas que resolveram virar jornalista. Porque também houve colegas nossos que fizeram a defecção e passaram a escrever livros para ser lidos nos aeroportos, para ser vendido nos aeroportos. Literatura de aeroporto. Todo mundo quer ter seu livro na Saraiva, produzir livros que tem aquele monte deles na Saraiva. Embora alguns títulos tornaram-se então verdadeiros best-sellers, à medida que aliam a uma curada erudição, a uma pesquisa minuciosa e atenta aos detalhes curiosos, as versões inusitadas, uma narrativa que utiliza de recursos do jornalismo e do romance para dotar essas obras de um enredo atraente ao leitor leigo. No entanto, o êxito dessas publicações se deve também ao próprio fato de que o cangaço continua sendo um tema atraente
continua sendo um tema a povoar fortemente o imaginário no Brasil, despertando curiosidade e interesse. Como já me referi anteriormente, grande parte dessa produção foi e é realizada por pesquisadores do sexo masculino. E suponho, embora não tenha dados estatísticos para isso, que grande parte do grupo leitor dessa produção também seja composto por homens. Isso se deve, no meu modo de entender, porque o cangaço é um universo onde dadas mitologias e fantasias ligadas ao mundo masculino vêm se materializar e se realizar. Não é mera coincidência que o crescimento do número de pesquisas, da publicação de livros, da realização de eventos, da produção literária, cultural e artística em torno da temática do cangaço se dê exatamente a partir dos anos 60, quando da segunda grande crise vivida pelas masculinidades nas sociedades ocidentais, né? E com a emergência da chamada segunda onda feminista. A chamada segunda onda do feminismo, o processo crescente de emancipação da mulher, né? É importante também lembrar da romantização crescente em torno das figuras femininas que fizeram parte do universo do cangaço, né? Ou de como a memória delas foram utilizadas para atualizar um dado padrão tradicional de vivência do feminino, ou mesmo para a apresentação de um feminino masculinizado. A mudança de valores e costumes, notadamente para a juventude, trazida pela urbanização crescente da população da região, a presença crescente da cultura de massas, da mídia, dos meios de transporte e comunicação, que vieram distanciar cada vez mais a realidade do passado e do presente, alterando sensibilidades e sociabilidades, vieram inviabilizar cada vez mais a manutenção de formas de pensar e de viver o masculino que eram encarnadas por figuras como o cangaceiro, o coronel, o homem do campo. Como toda mitologia, como todos os personagens lendários, o cangaceirismo e os cangaceiros são produto de camadas de sentido, de significados que se sobrepõem, não fazendo muito sentido tentar separar o que nessas narrativas de eventos e personagens é verdade do que é ficção, o que é real do que é imaginário. Daí as polêmicas intermináveis que se dão em torno de detalhes como se Lampião efetivamente bordava sua própria indumentária, né? Uma discussão importantíssima, momentosa, né? Decisiva para a historiografia mundial, saber se Lampião bordava mesmo seu bordal ou não. Passa-se horas discutindo isso, né? Quer dizer, se ele usava ou não brilhantina Zezé, né? Se ele usava perfume francês, né? Se ele bebia ou não bebia uísque, né? Parece risível, mas essas discussões são levadas muito a sério, né? Há debates assim acalorados, quase saem tapas em determinadas oportunidades, não é? Está querendo dizer que meu pai, né, o meu avô é viado, não é? Uma coisa. O discurso próprio existia. Lampião adorava ver como os jornais atribuíam a seus perseguidores e, ao mesmo tempo, criar essa sensação de onipresença de sua figura. Pois, como bom estrategista militar que era, ele sabia que essas lendas, que essas histórias favoreciam a que fosse cada vez mais temido e respeitado. Lampião fez questão de alimentar ainda em vida as lendas em torno de sua própria figura. Lendas, mitos que passaram a fazer parte constitutiva de seu próprio personagem, não fazendo nenhum sentido, em nome de um verismo, tentar separar sua figura dessas criações lendárias. Quando os cangaceiros adotavam um codinome, como o de Lampião, eles intuíam que estavam assumindo uma nova identidade. Entrar para o cangaço era como se fosse um novo nascimento. Para alguns adolescentes, esse momento era um verdadeiro rito de passagem da infância para a idade adulta, o momento em que se tornavam
homens de verdade. O cangaceiro era de sair da construção de um nome, de uma fama, de um novo rosto, de um novo corpo. Daí a adoção de novas roupas, de toda uma indumentária que produzia essa nova rustidade e essa nova corporeidade. Um corpo masculino que fosse atraente para as mulheres e que fosse temido pelos homens. Como nos diz Goffman, o viver em sociedade exige de nós humanos assumir papéis. Existe uma teatralidade na vida social. O ser cangaceiro, assim como o ser cabra-macho, o ser masculino, implica a adoção e a repetição de dadas performances, de dados desempenhos, de dados conjuntos de práticas, gestos, comportamentos, atitudes ritualizadas, introjetadas de tal forma até o ponto de se tornarem encarnadas e inconscientes, chamadas de instintivas. O ser cangaceiro implicava uma dada aparição em público, em fazer uma dada presença, assim como o ser masculino implica fazer uma dada apresentação de si mesmo em dadas circunstâncias e contextos. Essa aparição devia amedrontar, devia impor respeito, devia impressionar, embora não deixasse de seduzir e atrair tanto mulheres como homens, notadamente adolescentes que viam no cangaço a possibilidade de se libertar de relações familiares quase sempre bastante autoritárias. A figura do cangaceiro continua oferecendo, nem que seja de modo projetivo e como sublimação, formas de apresentação de um dado masculino, modelos de performances masculinas, que também veio a se tornar performances consideradas sertanejas e nordestinas. Portar um chapéu de cangaceiro, vestimentas que lembrem aquelas por ele usadas, portar armas e calçados que a ele remetam, utilizar símbolos e marcas que lembrem sua ocorrência é uma das formas de atualizar, simbolicamente, dadas maneiras de viver e ser masculino, em grande medida interditadas na vida cotidiana para a maioria dos homens. Como na maioria dos poemas sobre a temática do cangaço, a poesia de Sandro Cretos, que faz parte da veiculação da mitologia cangaceira, agora através da rede mundial de computadores, se inicia pela apresentação do cangaceiro. Ele toma a palavra para se apresentar ao público. Ele trata de saída, de desenhar sua figura, de produzir sua presença. Nas duas primeiras estrofes, ele que no título do poema apresentara seu codinome, agora apresenta seu nome, Virgulino, e imediatamente relaciona seu nome à identidade regional nordestina, coisa que Lampião nunca poderia ter feito, nunca fez, porque Lampião não havia introjetado ainda a identidade regional nordestina, porque a identidade regional nordestina é uma criação das elites intelectuais e políticas do começo do século XX. Lampião jamais poderia ter falado em nome do Nordeste, né? Mas ele não seria qualquer nordestino. Ele é o lagarto nordestino, que tinha o cangaço como seu quintal, ou seja, seu território de domínio e de poder. A associação entre cangaceiro e animalidade é uma constante na produção literária em torno dessa temática, o que também é comum ocorrer quando se trata da figura do cabra-macho, desse tipo de masculinidade. O machão, afinal de contas, é quase um animal, né? Longe de assumir um caráter pejorativo, essa aproximação aponta para atributos como força, coragem, ferocidade, esperteza, capacidade de resistência,
e até mesmo serve para assinalar a virilidade extremada que possuiriam esses homens. De saída, nessa aparição, o cangaceiro, assim como a fera, deveria deixar claro que ele encarnava um perigo para um outro, notadamente para um outro macho, para um outro homem. O caráter agonístico das masculinidades, o caráter competitivo das relações entre homens, fica aí explicitado. A masculinidade parece ser um atributo que deve ser motivo de disputas. Para que um homem prove ser homem, prove sua hombridade, deve fazê-lo quase sempre através da superação de um combate real ou simbólico com outro homem. A masculinidade parece dever ser retirada de um outro, tomada de um outro. Deve ser conquistada a um outro através da força ou da astúcia. Daí o fascínio que a literatura do cangaço, uma época em que o machismo se vê ameaçado de desestimação, em que o feminismo tem conseguido denunciar o discurso machista, em que muitas mulheres questionam a figura do macho, época de homens inseguros com seu próprio lugar, com sua própria identidade, pode-se compreender o fascínio que um protótipo de macho como o cangaceiro pode exercer sobre alguns homens. Homens que gostariam de ser, mas não podem. Sonha-se nesses tempos que correm com o macho de todas as maneiras. Um verdadeiro leão de valentia e coragem. Fantasias masculinas vêm projetar-se sobre essa figura que vai sendo redesenhada e redefinida a partir das necessidades do tempo presente. Hoje há cangaço e cangaceiros para todos os gostos. As versões sobre os eventos e personagens não cessam de ser recontadas e reelaboradas. Como todo personagem histórico, o cangaceiro é relido a partir das questões e expectativas do nosso tempo. Sobre seu corpo, sobre seu rosto, projetam-se os corpos e rostos do nosso tempo. Muitos com eles se vestem, muitos procuram reencarná-los na doce ilusão de poder trazer o que eles representaram de volta, de poderem ser machos como eles foram. Cangaceiro, um objeto de afeto e desejos masculinos. Homens que gostam de homens, de verdade. Nesse universo de lutas, conflitos, pelejas e crimes, quem quiser que venha armado. Aliás, fantasia maior de todo homem: viver permanentemente armado. Ou não é? De fala e fala em riste, ameaçadores. Mas um dia, se a velhice chegar, não chegou para a maioria dos cangaceiros porque eles morriam antes de envelhecer, mas um dia, se a velhice chegar, essa ilusão, como muitas outras, se desfaz. Aí só resta voltar a escrever e ler sobre o cangaço, sobre o cangaceiro, com suas armas na mão, prontas para atirar, pois o resto agora virou fumaça, perdeu-se na poeira do tempo. Muito obrigado. Gostaria de agradecer